Olá pessoal, eu sou a Ariel, responsável pelo Conexão do Tantra, e hoje a nossa conversa é sobre o perdão. Eu vejo assim que dentro do conhecimento do Tantra e das terapias holísticas, várias vezes a questão do perdão se converge. Em vários momentos se fala do perdão. Eu fiz um tempo atrás uma formação, por exemplo, em hipnose clínica, e já nessa formação falava muito a respeito do perdão como um processo importante para a liberação de traumas, de memórias, para ressignificar situações, e que o perdão libertava toda aquela memória ruim, aquela situação que tinha acontecido, e a pessoa passava a ter um novo significado, a dar um novo significado para tudo aquilo. E depois, estudando em diversas frentes, na parte de terapias holísticas, tudo que é literatura, você percebe a questão do perdão. E no Tantra não é diferente. O Tantra fala muito do perdão e da mágoa. Um é o veneno e o outro é o remédio, é a cura. E nisso a gente vai falar especificamente do chakra cardíaco. É o nosso quarto chakra, que é o chakra que faz a ligação entre os 3 chakras inferiores e os 3 superiores. Nós temos 7 chakras no corpo, os principais centros energéticos. Quando a gente fala do cardíaco, a gente fala muito de travas nesse centro energético quando a gente tem rancor, quando a gente tem mágoa, quando a gente carrega ao longo da nossa vida essa carga energética de situações que aconteceram com a gente e a gente não soube lidar da forma que deveria. A gente se colocou como vítima daquela situação e a outra pessoa como o errado ou a errada, e a gente deixa de viver. A gente carrega aquilo para sempre. Aquele fantasma vai nos perseguindo. Isso vai fazendo com que a nossa vida trave, com que as coisas não se movam como deveriam. E vai nos deixando energeticamente abalados. E ao mesmo tempo, quando você perdoa, quando você liberta essa memória toda, esse fundo negativo que você tem, que você carregou, é uma libertação para você. Eu digo o seguinte, que o perdão, ele é um presente para quem perdoa. Porque o outro, gente, muitas vezes nem tem consciência que fez algo errado. Ele não tá nem aí. Às vezes ele nem se ligou que aquilo te prejudicou, ou te deixou triste, ou tá te fazendo mal durante tantos anos. Porque as pessoas carregam isso por décadas. E se a gente vivesse milênios, pode ter certeza que ia ter gente que ia guardar mágoas por milênios. Dentro aí da nossa concepção energética, que somos seres infinitos e que teremos outras formas de existir, mas na nossa vida terrena, digamos assim, décadas e décadas são levadas de memórias, de mágoas, desse lixo que vai deixando a nossa vida cada vez pior. E ao mesmo tempo, quando você liberta, é algo incrível, porque aquilo deixa de te fazer mal. É assim, gente, a pessoa te flechou uma vez, você não tem como você ter, de repente, se defendido daquela flecha e tal, mas você simplesmente tira a flecha e cura a ferida. É isso que tem que ser. Quando você não perdoa,
você começa a se flechar naquele mesmo lugar onde vai começar a cicatrizar várias e várias e várias vezes, deixando a ferida aberta. O perdão é um processo de cura emocional. É um processo que você também, precisa se perdoar primeiro, porque a gente se perdoa no momento que a gente fala: nossa, eu me envolvi com a pessoa errada, eu fui uma pessoa burra, eu fui isso, fui aquilo. Aí você se perdoa. Você se perdoa e fala: faz parte da vida, aconteceu comigo, acontece com outras pessoas, eu de repente fui de boa fé, enfim. Você se perdoa. E depois você perdoa aquela pessoa que apareceu na sua vida. Hoje eu ouvi uma frase que faz muito sentido. Na vida de alguém, na história de alguém, você também é vilão. E é verdade. De repente uma situação, algo que você fez, também ofendeu profundamente alguém que está carregando uma mágoa sua e você nem lembra mais que aquela pessoa passou pela sua vida. Você vive o seu dia todo sem lembrar daquela pessoa, mas aquela pessoa lembra de você. Todos os dias ela está te mandando uma carga energética negativa por causa daquilo que ela tem de mágoa sua, de algo que você fez. Então, quando você tem essa visão que na história de alguém você também é vilão, você tira essa questão de vitimismo e você se permite perdoar, libertar essa situação, entendendo que essa mágoa, olha o nome, má água, essa água ruim que você leva pelo seu corpo, que eu já falei em outros momentos, que boa parte do nosso corpo é composto de água. Se a gente tem esse sentimento ruim, má água, a gente está se envenenando diariamente, o tempo todo. Essa carga ruim energética, ela está trazendo problemas para o seu campo emocional, para o seu campo físico. Órgãos podem estar sendo comprometidos naquele momento por conta desse perdão que você ainda não libertou. E esse chakra cardíaco, que é esse chakra de amor, de compaixão, de acolhimento. Porque quando você tem compaixão pelo outro, é um sentimento tão bonito, A compaixão é um sentimento lindo, porque você realmente se coloca no lugar e entende aquela pessoa, como acontece, acolhe, ama e perdoa. Você tem a compaixão. Você se perdoa e perdoa o outro. O seu chakra vai estar mais irrigado, vai estar um vértice de energia mais pura, trazendo para toda essa parte torácica uma energia pura, cristalina. E você liberta a outra pessoa e principalmente você libertou a você. De repente a outra pessoa não estava nem aí para a situação. Dentro desse processo de perdão, o que eu recomendo muito e que faz muito sentido para mim, que me ajudou muito nos processos de perdão, é o Ho'oponopono. Então depois vocês podem dar uma pesquisadinha na internet. Não vou me aprofundar nessa técnica, porque a ideia do podcast é ser uma coisa mais rápida, ser uma ideia, e vocês também vão atrás daquilo que faz sentido para vocês. E o Ho'oponopono você pode fazer com japamala, ou com rosário, ou enfim, ou simplesmente numa intenção, você vai falando as palavras: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você pode fazer diretamente ligado para alguém. É um exercício que você vai liberando memórias. Tem toda uma história do que aconteceu e que eu não vou entrar nesse aspecto, mas é importante você tenha alguma pessoa que você precisa perdoar e inconscientemente ou conscientemente está muito difícil.
você ainda sente ódio, sente raiva, não consegue lidar com aquela situação, você mentaliza o nome dessa pessoa e começa a falar essas frases, mentaliza e fala as frases, e você vai entrando nesse processo de perdão, de cura, de tratar suas